Eu já dei um spoiler ontem sobre o que a gente vai falar hoje. E eu quero que a gente pense sobre o DNA que Deus colocou na gente. So I gave a spoiler yesterday in the group, kind of anticipating a bit what we'll talk about it today, and the topic is which DNA God gave us. E eu vou começar lendo que está lá em Romanos 8:37, e aqui já é mais um spoiler do resto da palavra. Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí esse versículo falou bastante comigo, porque eu estava refletindo sobre a palavra, e aí eu percebi que, como sempre Deus quer falar com a gente, eventualmente Ele vai usar a fase que a gente está para nos trazer uma palavra de conforto, de correção, de direção. E aí eu quero já antecipar para aqueles que estão entrando numa nova fase da vida, uns que estão reiniciando a vida de uma certa forma, outros que estão ainda na fase de início, né? Outros que estão enfrentando os desafios aí pela frente para entrar numa nova fase. Então, para aqueles, Deus está usando Romanos 8:37 hoje para falar o seguinte, eu vou ler de novo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por que isso é para falar com todo mundo? Porque, independentemente da dificuldade, da intensidade do que a gente passou, está passando ou vai passar, quando Paulo escreve isso, ele sabia que ele ia ser mais que vencedor. E eu não preciso repassar para cada um aqui as dificuldades que Paulo enfrentou, né? Os lugares que Paulo foi. Então a nossa identidade espiritual, ela não pode ser distorcida pelas nossas lutas, assim como Paulo sabia que, apesar de todas as dificuldades espirituais e seculares que ele passava, nada o abalava, nada pode nos abalar também. Sabe o que é mais interessante? Quando a gente pensa sobre coisas mais específicas, né? Vamos pegar, acho que eu dei esses dias um exemplo de lutador, não, acho que era para Bela que eu estava dando exemplo de lutador. Um cara que é campeão, até ele chegar numa final de um UFC, ele ganhar um título, ele passou por várias derrotas. Ele apanhou várias vezes, e às vezes apanhou feio. Mas o que levou ele até o final? Saber que ele era mais que vencedor. Então, não depende do tamanho da luta, do que a gente passou, ou de quantas derrotas a gente enfrentou. Se a gente entender essa palavra, isso muda a nossa compreensão do mundo. So Romans 8:37 says, in all these things we are more than conquerors, through him who loved us. So regardless of the depth of difficulty and intensity of all our battles, or everything that happened to us, Paul once he wrote this verse, he knew he was more than a conqueror. Nothing shook him, and we should behave the same way, regardless of whatever we face, the difficulties or the phases we want to get through. If we know that, above all, we are going to win, it changes our perception of the world. E a gente, pessoal, a gente nasce para vencer. E por que a gente nasce para vencer? A gente nasce para vencer porque essa herança nos foi dada por Cristo. Lá na cruz do Calvário. Só que a gente vai ter que tomar uma decisão todos os dias quando a gente tem uma derrota ou quando a gente está achando que está muito difícil uma fase. A gente vai ter que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Se a gente vai crer na verdade que a Bíblia nos diz, que nós somos mais que vencedores, ou se a nossa decisão é ficar na fossa para sempre. Ou se a nossa decisão é ter medo, ou se a nossa decisão é ter o receio. Essa decisão a gente vai ter que tomar. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis. E quem de nós aqui não se identifica com esse primeiro verso do Gênesis, desse capítulo 12? Seguindo diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui não está dizendo assim, em ti serão benditas as famílias da terra. Aqui enfatiza, em ti serão benditas todas as famílias da terra. So Genesis chapter 2, 1 to 3 says the following. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. And here's the thing, it's not like the families will be blessed because of you. It's all the families on earth. And I was saying that for some of us, the first part of this chapter, we eventually identify ourselves with it, because we always left our land, our father's house. E a história de Abraão é uma das mais importantes que a gente vai ler na Bíblia, e é uma das mais importantes do mundo. Porque eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas Abraão, ele se torna o pai da fé para 3 religiões globais: o judaísmo, o cristianismo e até mesmo o islamismo. Abraão é o pai da fé para 3 religiões globais. Olha a importância que tem a história de Abraão para a gente aprender a partir disso. Conhecer a história dele é super importante para a gente. É fundamental para a gente entender a origem do povo hebreu, depois do povo judeu, depois da igreja, né? A família dele era natural da cidade de Ur dos Caldeus, que hoje, na região do... como é que fala? Middle East? Oriente Médio, seria o Irã e o Iraque. The story of Abraham is one of the most important, not only in Bible, but for all of us. Why? Because he's considered the father of Jewish, Christian, and also Islamic faith. So the 3 major world religions have their origins in Abraham. Knowing his story is extremely important to understand what was the origin of those 3 people I just mentioned: Hebrew, Jewish, Christian. His family was from Ur, from the Chaldeans in Mesopotamia, which nowadays is the region of Iran and Iraq. Após a morte de Abraão, a família então vai para Canaã. Lembra que Deus falava que eu vou te levar para a terra prometida, né? Canaã. E ali eles habitam, no meio do caminho, uma cidade chamada Harã. Essas eram cidades pagãs que adoravam outros deuses. No capítulo 12, Gênesis mostra pra gente Deus convocando Abraão para sair do paganismo, deixar sua parentela, partir para a terra prometida. E se a gente está se identificando com a história de Abraão, que no meio da sua história estava numa terra de paganismo, a gente tem que refletir sobre as nossas vidas também. Qual é o paganismo que a gente está inserido hoje? E que Deus está pedindo para a gente: sai desse paganismo. Deixa isso de lado. O que é pagão na nossa vida? Qual é o ambiente que a gente está, que Deus quer que a gente saia de lá? Deus prometeu a ele que através da vida dele, como eu falei, todas as famílias seriam abençoadas, inclusive as nossas aqui. As nossas famílias foram abençoadas pela promessa de Deus para Abraão. No Novo Testamento, a gente vê que a obediência de Abraão gerou bênçãos que se estenderam a todos que crescem. E eu já vou ler uma palavra sobre isso lá em Gálatas. After the death of his brother, his family, Abraham's family, headed towards Canaan. But then they had a stopover in a place called Aram, and these were pagan cities that worshipped other gods. And then God goes to Abraham and says, you should leave this place. I made you a promise
the dreamland. This is where we should be headed to. And the reflection I have to make today is, what is the paganism in our lives today that God is trying to take us from there? Saying, leave it behind. In the New Testament, we see that the obedience of Abraham generated blessings that extended to all who believed, like us, the believers. Então, em Gálatas, de 3 a 6, fala o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que interessante que Gálatas está dizendo aqui. Deus prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Galatians 3 from 6 to 9 says the following: even so, Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Therefore, be sure that is those who are of faith, who are sons of Abraham. The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached to the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you. So then, those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. So those believers, as us here today, this is what says in the New Testament, those are especially blessed by Abraham. E se a gente pula um pouquinho os versos 13 e 14, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. E esse versículo aqui é chave para a gente entender a palavra de hoje. A gente estava, o povo, aqueles abençoados por Abraão, o início, estavam vendo sobre a pressão ou a opressão da lei. E aí, a Bíblia fala até de maneira um pouco mais pesada, que eles estavam vendo sobre a maldição da lei. É isso que está em Gálatas. A gente estava vendo sobre a maldição da lei. E aí, Jesus morre em nosso lugar, para que essa maldição saia das nossas vidas, e aquilo que era para ser bênção através da vida de Abraão, possa nos alcançar. Então não é para ter maldição na nossa vida. Não é para ter nada nos enraizando onde a gente não deveria estar. Jesus morreu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós não somos judeus, então somos gentios, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Espírito é esse? Lembra lá em Romanos que eu li no início? Espírito de vencedores. Galatians 3:13-14 says the following: Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on tree, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. So this part is key for us to understand, because what says here is the curse of the law. The curse of the law is the law of Moses. So the Bible is pretty heavy here, saying that we would be living under the curse of the law. And what Jesus does, He dies in our favor. So the curse is no longer over us. So the blessing of Abraham can finally reach us. Então Abraão foi um pai, não só para os judeus, mas também para a igreja primitiva.
Abraham was the father for both Jews and the early church. Tiago 2:21 diz o seguinte: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar. James 2:21 says the following: was not Abraham, or our father, justified by the works when he offered Isaac, his son, upon the altar? Então, se Abraão foi o pai da fé, todos que foram justificados pela fé são seus descendentes, com direito à mesma herança. E que herança é essa? O que Deus falou para Abraão? Você sai da terra que você está, você deixa o paganismo de lado, e eu vou te levar para a terra prometida. Se essa herança, se nós somos descendentes de Abraão, se nós fomos abençoados através da vida de Abraão, então essa herança é estendida a gente. A herança da terra prometida. E se a gente executar essa mensagem, a gente vai entender que a nossa vida vai ser transformada. De novo, qual foi o DNA que Deus colocou na gente? If Abraham was the father of faith, then all justified by faith are his descendants, entitled to the same inheritance. God, over 1,800 years ago, told us we would live under his blessing. God destined us to be victorious, and the only requirement is faith. Through faith, we become sons and the heirs of all his promises. Romanos 8:17 diz o seguinte: ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que maravilhoso isso. Olha que maravilhoso esse versículo. Se com ele sofremos, também seremos com ele glorificados. Isso aqui leva a gente a refletir aquilo que eu falei no início. Vão ter dias difíceis. Vão ter momentos difíceis. Vão ter escolhas difíceis. Às vezes, deixar a nossa terra e ir para outro lugar pode ser difícil. Às vezes, recomeçar alguma coisa pode ser difícil. Às vezes, enfrentar o desafio de uma jornada que está para começar pode ser difícil. Às vezes, a escolha de deixar o paganismo de lado pode ser difícil. Mas o que esse versículo está falando? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, ou a gente entende e faz aquela decisão de saber que nós somos mais que vencedores e que apesar dos desafios, a vitória já nos é dada e a gente vai ser glorificado com Cristo. Ou a gente continua de mimimi, chorando que tudo é difícil, que nada dá certo, que a minha vida é um desastre, que eu passo pelas maiores dificuldades do mundo, e aí eu abro mão de ser glorificado, porque eu estou focando no sofrimento, porque eu não aceitei a palavra, eu não aceitei a vitória que Deus deu. Na Bíblia a gente tem várias versões de quantas promessas a gente tem. A que eu vou usar hoje é 8.000. A versão que eu tenho diz que a gente tem 8.000 promessas como herança. E as promessas incluem uma infinidade de coisas. Inclusive saúde de corpo e alma. Então quando a gente está doente, a gente às vezes fala, mas eu estou doente. Eu estou com uma doença que eu vou viver o resto da vida, ou alguma coisa que não tem cura, ou uma coisa que vai me deixar 6 meses de cama, ou... Tá, mas espera aí. A gente entendeu ou não entendeu o que está na Bíblia? Ou depois que a gente entendeu, a gente aceitou ou não aceitou? Romans 8:17 says the following: now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. This is beautiful. Regardless of everything we face in our lives, all the difficulties. Because sometimes it is not easy to make a decision to live in another land, or to initiate a new journey, or, I don't know, eventually you get sick, very sick. But then we think,
that our lives are miserable eventually because of some fights, some battles we are facing. But then that could mean that eventually we haven't yet fully understood what the Bible says, or eventually we understood, but we haven't yet accepted, which is we have the victory promised. And if we understand that, if we make the tough decisions, eventually, as we read before, leaving the paganism behind, eventually this is a tough decision for us. But if we face all the challenges, all the battles, understanding, accepting what the Bible says, then we can live what this beautiful verse says, which is share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Isaías 53:4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nenhuma doença tem origem em Deus. As doenças são resultado da queda de Adão. A cruz garantiu o nosso acesso à cura divina. A nossa parte é crer. Outra promessa é vida em abundância. O ato de transbordar, fluir de dentro para fora, excesso, plenitude, completude, fartura. E tudo isso resulta em quê? Em vida eterna. Isaiah 53 verse 4 says the following: surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. No disease originates from God. Diseases are the result of the fall of Adam. The cross ensured our access to the divine healing. Our part is to believe. Pretty easy. Another promise is an abundant life. The act of overflowing, flowing from within to without. Excess, fullness, completeness, abundance. Everything results in eternal life. João 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viver um sentimento de carência e potência diante dos desafios da vida em várias áreas não é exatamente o que Deus planejou. Sabe quando a gente era adolescente, a gente eventualmente acabava com o namorado, acabava com a gente passava por aquela fossa? A fossa, ela faz parte. Vão ter momentos que a gente quer entrar na fossa, que a gente quer viver aquele momento de tristeza profunda, faz parte da nossa psique. Mas Deus não nos fez para ficar na fossa. Passou o momento de lamentação, bola para frente. Essas circunstâncias que nos levam para a fossa, para esses momentos difíceis, elas nos ajudam a crescer. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos dá a teoria de como enfrentar os desafios. Quando eu estou trabalhando em campo, eu vejo lá os médicos indo na escola, né? Depois eles vão para a residência. O que eles fazem na residência? Eles lembram tudo que eles leram e eles colocam em prática. Eles aprenderam durante 6 anos que se trata um paciente assim, assim, assim. A cirurgia se faz desse modo. Eles vão para a residência. Na residência eles vão trabalhar 16 horas por dia. Vão ficar 3 dias dentro do hospital sem dormir, sem ir para casa. Porque eles estão colocando em prática. O momento mais difícil da carreira. Você vai conversar com um médico cirurgião, o momento mais difícil da carreira dele foi a residência. Por quê? Ali ele está aprendendo a colocar em prática. Então esses momentos que Deus permite nas nossas vidas, de a gente enfrentar situações que nos afetam,
é a nossa residência. A gente leu a Bíblia, muitos de nós cresceram em lares cristãos. A gente entrou numa fase diferente, numa fase adulta. A gente começa a enfrentar coisas que nos desafiam, que nos levam para dias ruins. E essa é a hora da gente colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Senão, qual é o nosso crescimento? Passar pela dificuldade faz parte do processo de Deus. Falamos isso várias vezes, sobre os processos. Mas e aí, como é que a gente encara o processo? A gente encara um processo como processo ou a gente encara o processo como um fim? A gente não foi destinado ao fracasso. A gente precisa crer e nos apossar da verdade de Deus com a nossa verdade. Que nós somos mais que vencedores. John 10, verse 10 says the following: "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." There will be times in our lives where we are not really well. They are very tough and challenging times for our psyche, for our feelings. But here's the thing, this is just a process. I was given an example of a surgeon. When I go to the field and I see the students in medicine school, they're studying how to treat the patients, which therapy, how to operate, how to do the surgeries. And then, after 6 years studying, they go to the residency. During the residency, they might work 16 hours a day, eventually 3 days in the hospital without sleeping, without going home. If you ask a surgeon what was the most difficult time in his or her life, they will say residency, because they work a lot. But that's the point. What they are doing during this difficult time is putting in practice the theory they learned. And when we are going through those difficult times in our lives, it's also the process. We put in practice everything we learned by theory in the Bible. This is how we should react. We are not destined for failure. We need to believe and take hold of God's truth as our truth. Outra promessa que Deus faz é prosperidade e plena provisão. Another promise is prosperity and full provision. 2 Coríntios 8, 8 e 9 diz o seguinte: "Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos." Rico. Aqui está falando que rico é para a gente ter abundância para abençoar os outros. Muitos amargam por dificuldades financeiras, por falta de conhecimento da palavra. Alguns, principalmente fora da igreja, acham que o cristão não pode prosperar. Ela foi apoiar na abertura ali e a abertura abriu, ela voou pra fora. Ok, já passou. Óbvio que quando a gente fala de extremismo, isso pode ser nocivo. Mas de qualquer forma, Deus nos chamou para prosperar e florescer e não para secar e empobrecer. Deus quer abençoar nossas finanças. Ele não quer nenhum filho passando necessidade. Jacó era um homem extremamente rico. Abraão era um homem extremamente rico. Jó era um homem extremamente rico. Vários homens de Deus na Bíblia eram ricos. Paulo era classe média para classe média alta. O DNA de Deus está na gente. Sabe qual que é o DNA? É o DNA de sucesso. Essa é a palavra. O nosso DNA é DNA de sucesso. Agora, lembra que eu falei nisso? A gente tem que... Duas coisas.
entender. O primeiro passo é entender isso. O segundo passo é aceitar isso. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente foi feito para sucesso. Olha que louco isso. Olha que paradoxo. Todo mundo, na vida, no mundo, quer ter sucesso, quer progredir. E aí Deus fala, eu coloquei em vocês o DNA de sucesso. E a gente nega isso às vezes. A gente fala, não, eu sou um pobre coitado. Não, eu não consigo fazer nada. Não, o meu novo negócio não vai dar certo, a minha nova vida não vai dar certo. Essa nova fase que eu tô passando no casamento ou na empresa, ou não vai dar certo. Deus disse para nós, eu coloquei em vocês o DNA de sucesso. E a gente nega, a gente abre mão. O mundo todo quer ter o que Deus nos promete. E a gente, bando de filho mimado, recebe a direção, recebe a promessa e a gente resolve abrir mão às vezes. A gente vira as costas para a promessa de Deus. É a mesma coisa que, sei lá, a gente cresce, aí os nossos filhos crescem e a gente fala, olha, para cada filho eu vou dar aqui um apartamento, vou dar um carro, vou pagar a faculdade, vocês vão começar a vida bem já. E eles falam, não, eu quero começar a vida morando debaixo da ponte. Eu quero começar a vida passando dificuldade. Pra quê? É promessa de Deus. É promessa de Deus. O sucesso foi colocado dentro de nós na ocasião do nosso nascimento. Quando a gente crê em Jesus e a gente confessa que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o sucesso aflora. É promessa, galera. É promessa. Acreditar nisso é a mesma coisa que há muito tempo atrás eu vi uma pessoa falando. A pessoa estava sempre feliz, sempre de bem com a vida, tal. E aí perguntaram para essa pessoa, como é que você está sempre feliz, sempre sorrindo, sempre de boa? E essa pessoa respondeu assim, olha, todos os dias eu estou lá escovando meu dente, eu me olho no espelho, e aquele momento, quando eu me olho no espelho, eu decido, hoje eu vou ficar de mau humor, ou eu vou enfrentar a vida com leveza. E todos os dias, quando eu estou me olhando no espelho escovando o dente, eu escolho levar aquele dia com leveza. É essa leveza que Deus está nos chamando para viver. Viver a vida com leveza não significa que durante o dia não vai ouvir coisa ruim, não vai tomar um xingão do chefe, não vai brigar com a esposa, o filho não vai fazer malcriação, não vai ter dor de dente, não vai ter dor de barriga, não vai perder o ônibus. É a maneira como reage a isso. Quando Deus fala que colocou na gente o DNA de sucesso, não significa que a gente não vai ter momentos ruins, não significa que a gente não vai ter derrota, não significa que a gente não vai perder várias coisas no meio do caminho. Uma vez eu dei esse exemplo, não sei se alguns de vocês vão lembrar, acho que foi até recente. Davi, quando ele se apresenta para Saul, e diz assim, eu vou enfrentar aquele gigante. Cara, Davi era um pirralho desse tamanho. Estavam lá todos os soldados do exército. Já pensaram quão absurda que é acreditar que Saul deixou um pirralho magrelo desse tamanho enfrentar um gigante? Cara, isso é absurdo. Vamos lá, Saul não era uma pessoa burra, tá? Ele era um rei. Sem armadura. Exato, sem armadura. Saul não era... E com pedra. Saul não era uma pessoa, tipo... Saul era um rei, era um cara estudado, era um cara com culto, era um cara inteligente, era um líder. Já pensaram o que se passou na cabeça de Saul para deixar um pirralho desse tamanho enfrentar um gigante? Aí eu dou uma viajada, tá? Isso não tá na Bíblia. Eu dou uma viajada, eu já falei isso antes. Eu acredito que Davi se refere ao que aconteceu com ele antes. Quando Davi estava lá bem bonitinho, obedecendo o pai, cuidando das ovelhas, apareceu um urso e um leão, sim ou não? O que Davi fala que fez com o urso e o leão? Matou o urso e o leão, correto? Agora, galera, vamos ser bem pragmático aqui. Como que se mata um urso e um leão? Davi não tinha um fuzil. Davi, no máximo que ele tinha, era o cajado das ovelhas, que tinha uma ponta lá, que era justamente para defender as ovelhas, e tinha sua funda lá com as pedras. Provavelmente, Davi entrou em luta corporal com os dois. E numa luta corporal com um urso e um leão, o que a gente tem?
cicatriz, machucados. Então quando eu viajo, eu imagino que Davi arregaçou as mangas e mostrou para Saul, olha aqui, tá vendo a cicatriz aqui? Eu matei um leão. Tá vendo a cicatriz que atravessa o meu outro braço? Foi o urso que eu matei. E aí Saul diz, esse cara tá pronto para enfrentar o gigante. Assim é a nossa vida. O sucesso que Davi teve para matar o Golias e se tornar o chefe do exército, o sucesso que ele teve para se tornar rei, começou aonde? Começou entrando em luta corporal com um urso e um leão. E deixando cicatrizes pro resto da vida. Mas o que Davi sabia? Davi, ele tinha entendido e aceitado a promessa que tinha lá atrás em Abraão. Que todos seriam abençoados através da vida dele. Porque o que Davi faz? Lembra na história o que Davi faz? Quem é esse que está desafiando o meu Deus? Quem é esse que está desafiando o povo de Deus? Eu vou lá e vou resolver a parada. Será que a gente, diante dos desafios que a gente enfrenta na vida, os grandes, a gente reage da mesma maneira? Ou a gente reage igual os outros, escondidinhos na barraca, falando, cara, esse gigante para mim é grande demais. Essa parte da vida aí, não vai rolar. Davi entendeu e aceitou o DNA que Deus colocou nele. E a gente? A gente é Davi ou um dos irmãos dele? João 13,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui a gente tem duas promessas no mesmo versículo. Não pereça e tenha vida eterna. Qual é a condição? Crer. Fácil. John 3:16 says the following, for God so loved the world that he gave his Son, and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So two promises. One is not perish. The second is eternal life. What is the condition? Believe. That easy. That easy. Two promises. E nesse versículo a gente vê que a gente recebe a capacidade de vencer todo o mal. O mal dessa terra e o mal eterno. Porque está prometendo que a gente não vai perecer e vai ter vida eterna. Então o sucesso, o DNA de sucesso que Deus coloca é para essa vida e para a vida eterna. We receive the ability to overcome all evil. Because it says here, not perish and eternal life. So, it's two victories promised for the things we face here and for the evil regarding eternity. Salmos 37:25 diz assim, fui moço e já agora sou velho. Opa, alguém quer ler isso aqui no meu lugar? Parece que está falando de mim. Fui moço e já agora sou velho. Porém, olha que bonito isso aqui. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente tem a natureza divina e não a natureza da miséria. Psalm 37:25 says the following, I was young and now I'm old. It's not about me, okay? Just to be sure of that. Yet, this is beautiful. I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. We have the divine nature within us, not the nature of misery. 2 Pedro 1:4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus nos torna participantes da sua própria natureza.
se nos torna participantes da sua própria natureza, ele nos transfere seu DNA. Pela fé a gente vai romper e não vai mais viver em escassez. Nenhum mal mais pode nos afligir. Todas as bênçãos foram criadas para a gente, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus por nós. Mas a gente também precisa vencer a guerra das palavras. Já vou falar sobre isso. 2 Peter chapter 1 verse 4 says the following: Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So, if Jesus has made us part of his nature, he transferred his DNA to us. Through faith, we are gonna break free and no longer live in scarcity, and no harm will affect us. All blessings were created for us, God's good, perfect, and pleasing will for us. But we also have to win the war of the words, which I'm gonna go through in a second. Mateus 4, 1 a 11, galera. A seguir, para terminar, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Matthew 4, 1-11, last part for us to finish is: Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Of course. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It's written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it's written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It's also written, Do not put the Lord your God to test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All these I will give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said, Away from me, Satan, for it's written, Worship the Lord of your gods and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Então palavras têm o poder de gerar vida ou morte, de fazer o bem ou o mal. E a gente precisa vencer essa guerra de palavras dentro da gente. O que a gente fala mostra que o nosso coração está cheio, sim ou não? Então as nossas palavras mostram que a gente crê. As nossas palavras mostram como que a gente está, como que a gente está se sentindo. Então se eu fico só com palavra de derrota, eu estou me sentindo um derrotado.
Agora, quando eu estou escovando os dentes de manhã, eu olho no espelho e eu falo, cara, hoje eu vou entender e aceitar o DNA de vitória que Deus me deu. E hoje eu vou vencer tudo que aparecer na minha frente. A gente enche o nosso coração de espírito de vitória. Words have the power to give life or death, to do good or evil. We need to win the war of words within us. Our words reveal what we believe, what we are, how our heart is. So, if we only keep complaining and saying bad things, it shows that our heart is full of bad feelings or bad sentiments. So when we're brushing our teeth in the morning, we look at the mirror and we say, you know what? Today I'm going to accept my DNA of victory. Then we make this exercise of become victorious. O que falamos pode ser matéria-prima para Deus ou para demônios. Isso aqui é forte, vou repetir. O que a gente fala pode se tornar matéria-prima para Deus ou matéria-prima para o diabo. Se a gente usar as palavras com sabedoria, a nossa atmosfera é transformada. What we speak can be raw material for God or the devil. If we use the words wisely, our atmosphere will be transformed. Ao declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, a gente entra no nível de abundância trazendo e atraindo bênçãos. Jesus venceu a batalha no deserto através de palavras em cada tentação sofrida. Olha que interessante. Quando Jesus é tentado pelo próprio diabo, ele vence com as palavras que saem da boca dele. Ele não venceu dizendo: tu não tem autoridade para me tentar. Eu não te dei liberdade para me tentar. Eu não te dei liberdade para estar perto de mim. Não. Tá amarrado em meu nome. Não é isso que ele fala. Com as palavras positivas, com as palavras de vitória, com as palavras de temor a Deus, ele vence o Satanás. When we declare God's words over our lives, we enter into a level of abundance, attracting blessings. Jesus won the battle of all the temptations with the words. He was not saying, you're not allowed to be around me, you are not allowed to tempt me. He was saying words of victory, words about God. This is how he won all the temptation of the devil. O que importa é o que está escrito na palavra, a gente tem que fazer disso a nossa verdade. Nada pode roubar a nossa fé. What matters is what's written in God's word, and we have to make that our truth. Nothing can steal our faith. Está escrito a nosso respeito que nós somos novas criaturas em Cristo e tudo se fez novo, que somos filhos de Deus. Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia não está falando assim, o Senhor é nosso pastor e a maioria das coisas eu vou ter. Não é isso que a Bíblia diz. O que o Salmo diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Que somos herdeiros de Deus, é isso que a Bíblia está falando, que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda, que somos livres de maldições, que temos autoridade sobre os reinos das trevas, a gente tem unção para prosperar e ser bem sucedido, a gente tem unção para empreender, porém a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, para que elas não nos preguem em peças, amém? It's written about us that we are the new creation in Jesus Christ. All the things have become new. We are the children of God. We have the blessing to prosper, succeed in whatever we undertake. However, we must be careful with our emotions because they can deceive us. Our emotions. Provérbios 4, 23 a 25 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Olha o que Provérbios está falando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração.
porque dele procedem as fontes da vida. Olha que lindo isso. De tudo que você deve guardar, guarde de coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti, olha que forte isso. Desvia de ti a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Proverbs says the following: Above all, guard your heart. Guard your heart. For everything you do flows from it. This is key. Above all, guard your heart. For everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Guardar o coração, blindar o coração, não deixar as vozes interiores nos contaminarem. Pensamentos negativos sobre nós, ou como a gente é, o que a gente é, pode nos paralisar. Traumas funcionam um gatilho para a construção desses pensamentos que nos limitam. A gente sabe que são os falsos, os pensamentos são falsos, mas a gente não tem controle sobre eles. Então a gente tem que aprender como reagir. A gente tem que determinar através dos nossos pensamentos o nosso destino. Então o mais importante é nutrir nossa mente com o alimento correto. Guard your heart, shield it. Do not let inner voices contaminate you. Negative thoughts about yourselves or others often paralyze you. Many trauma act as triggers in constructing those limiting thoughts. We know they're false, but it's really hard for us to take control of it. So what we have to do is think positively. Our thoughts can determine our destiny. So we have to nurture our mind with the right food. João 8,32. Bem no finalzinho, galera, últimas palavras. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. A palavra de Deus é o único alimento capaz de mudar as nossas próprias expectativas. The truth of God's word is the only food capable of changing us and our expectations. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Então vamos proteger as nossas emoções, renovando os nossos pensamentos através da palavra de Deus. E para isso o exercício diário de ler a palavra é necessário. Deus nos quer ver felizes, bem-sucedidos, conhecedores da palavra. We protect our emotions by renewing our thoughts with the Word of God. For this, our daily exercise of reading the Bible is crucial. He wants us to be happy, successful, knowledgeable in the Word. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. We are children of God, heirs of God, and co-heirs of Jesus Christ. With Jesus Christ. Amém? Amém. Glória a Deus, galera.